Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar reunidos como igreja, né? Como é bom receber os visitantes na nossa casa, no templo onde o Senhor nos deu para adorar a Ele de todo o nosso coração. Você que é visitante, possa voltar mais vezes. Irmã Cláudia Loyola, também. Amém, irmãos? Amém. Viu? Depois o pastor Osmar vai te mostrar. Você entrou rápido, você não viu uma placa que tem ali na frente da igreja. O pastor te mostra depois ali, tá bom? Amém? Querem ouvir a palavra do Senhor? Estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glórias a Deus. Mesmo que doer? Amém. Amém. Meus irmãos, algumas coisas têm me incomodado. Não é só nessa estação, mas sempre, porque é o Espírito Santo que se move na nossa vida. E a igreja da nossa época, da nossa estação, ela enfrenta vários e vários problemas. A Bíblia vai falar da doutrina de Jezabel, que tenta entrar na igreja, que entrou na igreja, e Deus vem incomodando, porque ao longo do tempo, nós estamos na casa do Senhor, pela misericórdia dEle, desde que nascemos. E algumas coisas vêm piorando. E a mensagem do Evangelho, nos púlpitos das igrejas, estão cada dia diminuindo o verdadeiro Evangelho, reduzindo, superficializando o verdadeiro Evangelho. Mas a Bíblia vai nos mostrar um verdadeiro Evangelho, o que está contido aqui, somente aqui. Aqui está o verdadeiro Evangelho. E no culto de ceia, ontem, eu terminei a mensagem, era 3 horas da manhã. E eu disse: Senhor, é uma mensagem mais pesada. Por que o Senhor está incomodando? Por que o Senhor está incomodando para falar isso aqui? Porque a igreja está cheia de frequentadores, quando ela deveria estar cheia de convertidos. E como pastor da igreja, é tão difícil falar isso. Porque parece que muitas vezes a gente falta com amor. Mas nós vamos ver que o maior ato de amor foi um sofrimento naquela cruz. Foi o derramar de um sangue inocente. E a Bíblia eu quero falar hoje do Evangelho. Somente do Evangelho. Nada mais que o Evangelho. Só o Evangelho. Não há necessidade de absolutamente nada. Somente o Evangelho. E o tema da minha mensagem hoje é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da cruz.
a mensagem da cruz. 1 Coríntios 11:26. No mínimo, uma vez por mês, nós lemos esse versículo. No mínimo. No mínimo, uma vez por mês você lê esse versículo. Você que vem, Deus abençoe, irmão Sidalva, cear, participar da mesa com Cristo. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse sangue, desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou repetir. Porque cada vez, ou em outras traduções, porque todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Ele vai dizer assim: eu vou passar para vocês o que eu também já recebi. E aí ele volta e pega a passagem dos discípulos na última ceia. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele vai discorrer novamente a cena da última ceia. E de tanta coisa que aconteceu lá naquela mesa, na última ceia, uma das coisas que o Senhor Jesus nos deixou, ou deixou para aqueles discípulos que estavam assentados com Ele, foi o quê? Isso. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E o que significa, então, anunciai a morte do Senhor? Anunciar é proclamar, é afirmar, é dizer com voz eloquente, é defender, é declarar enfaticamente. Então, ele me manda anunciar a morte dele. Os discípulos ainda não tinham a noção completa como eu e você tem hoje. Porque o mestre ainda estava assentado com eles ali. Claro que, logicamente, daqui a um pequeno espaço de tempo, ele seria traído e crucificado. Mas o que eu anuncio, o que é anunciar a morte do Senhor Jesus? A morte do Senhor Jesus é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz. E nessa noite eu quero falar dessa mensagem. Quero falar do Evangelho, que está escasso dos púlpitos e das pregações. Eu quero falar da mensagem da cruz. O versículo é a frequência. Qual é a frequência que eu, todas as vezes que comer este pão e beber desse cálice, todas as vezes. Jesus tinha falado para quem? Para quem que Jesus falou? Porque todas as vezes que comerdes esse pão. Para quem, meus irmãos? Você pode falar para mim ou não? Para quem que ele falou? Pode falar mais alto. Para os discípulos. É isso? E o que é, e o que representa quando se reúne na nossa estação todos os discípulos? O que nós somos chamados quando os cristãos, os discípulos se reúnem. O que nós somos? Igreja. Os membros se reúnem.
os discípulos se achegam à mesa. Isso é a igreja. Então, quem é que anuncia, quem é que proclama, quem é que defende, quem é que afirma categoricamente o Evangelho, a mensagem da cruz? Na nossa estação é quem? A igreja. E cadê a mensagem da cruz? Na igreja. Aonde foi parar a mensagem da cruz? Então, a mensagem da cruz, para a igreja, a reunião dos discípulos, ela tem uma frequência de todas as vezes. Toda e qualquer momento da história tem uma igreja reunida. Toda a igreja está reunida. Então, qual é a frequência que a igreja anuncia a mensagem da cruz? Todas as vezes que comerdes, todas as vezes que ela está em comunhão. Quantas vezes nós estamos em comunhão com Deus? É só no primeiro domingo do mês? É só? É a todo tempo. Anunciai a morte do Senhor. É a mesma coisa que dizer, anunciai a mensagem da cruz. Eles não entendiam ainda que ele estava ali. Mas agora nós estamos vendo o que já se passou. A todo momento é momento de anunciar a mensagem da cruz. Por quê, pastor? Porque ela é a mensagem e não uma mensagem. Dentro do texto vai dizer qual é a importância. O maior tesouro dado à igreja é o Evangelho. O maior tesouro que nós temos é o Evangelho de Jesus. É a mensagem da cruz. Ela não é uma mensagem entre muitas. Ela é a mensagem. Ela é acima de todas as mensagens. O Evangelho, a mensagem da cruz, é o poder de Deus. É isso que a Bíblia diz. É o poder de Deus em ação. Por que ele está em ação? É um verbo, anunciai. Ele não para de agir. O poder de Deus em ação é o Evangelho. Não tem nenhuma mensagem que você possa ter maior do que você ter o Evangelho. Não tem nenhuma mensagem que você possa dizer para alguém que não seja a melhor, a mensagem da cruz. Não existe algo que vai mudar a vida de alguém se não for a mensagem da cruz. E ela é doída. Ela fugiu do domingo à noite. Por quê? Porque ela não motiva, ela nos confronta a mudança de vida. E ela foi embora do domingo à noite. Porque não agrada, porque não enche. A igreja é o mordomo da mensagem da cruz. Você sabe o que é o mordomo? É o administrador responsável dos bens e talentos de Deus. E como bom mordomo, eu preciso aprender do Evangelho para eu proteger o Evangelho.
E a igreja não está protegendo mais o evangelho, ela está deixando ele se corromper. Você é mordomo, você é o responsável, a igreja é a responsável por cuidar do evangelho, por cuidar da mensagem da cruz. Porque é só o evangelho, é só a mensagem da cruz que pode mudar alguém. Eu estou dizendo verdadeiramente, é só a mensagem da cruz. É o poder de Deus em ação. Não existe 7 passos para te motivar. Não existe 10 passos para ajudar você no casamento. Existe a mensagem da cruz. Ela vai mudar primeiramente a sua vida e tudo que tiver ao seu entorno. Romanos 1,16 vai dizer: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Pois é o poder de Deus em ação para salvar a todos os que creem. É só a mensagem da cruz. Não tem outra coisa. Não existe outro remédio. Não tem mensagem maior. É a mensagem da cruz. 1 Coríntios 9,16 vai dizer: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque é-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Proclamar, anunciar, falar, é papel da igreja. É seu papel. Mas como é que você vai proteger, cuidar, ser um verdadeiro mordomo dessa mensagem da cruz, se você não sabe o que é a mensagem da cruz? Se alguém te parar na rua e pergunta para você: que religião que você é? Eu sou um cristão evangélico. Queria saber mais desse Deus. Queria saber sobre esse Jesus aí que vocês seguem. E aí? Por onde você começaria? Se o evangelho é o poder de Deus em ação, que salva o pecador, o que é que você ia falar para essa pessoa? Como é que você ia começar? Qual que é a mensagem da cruz? Qual que é? Como que nós somos bons mordomos se não conhecemos aquilo que nós devemos guardar? Como é que eu guardo? Como é que eu sei que algo é valioso, que eu não posso deixar cair, derrubar, ser roubado, se eu não sei sobre aquilo que eu estou guardando? O que é que você diria para essa pessoa? Tá, mas tem aí os muçulmanos, tem Alá, tem Maomé, tem um monte aí de profetas. Por que Jesus? O que é que você ia falar? Evangelho significa boas novas. Quer dizer o quê? O que você vai falar é uma novidade boa para quem vai ouvir. Até para mim e para você. Para mim e para você. Porque Ele primeiro me mudou, para agora eu guardar e ser o mordomo dEle. Ele me moldou. Eu aprendi sobre Ele que agora eu refuto toda tentativa de desmerecê-lo, de diminuir Ele.
é uma mensagem específica, a mensagem da cruz. A salvação conquistada para um povo caído, por meio da vida, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, que é igual ao Pai, deixou voluntariamente a sua glória. Desceu aqui, concebido pelo Espírito Santo, de uma virgem. Nasceu como homem, o homem Deus. Como homem, nunca pecou, nunca desobedeceu o Pai. Na plenitude dos teus tempos, Ele veio para que eram os seus o rejeitaram e o crucificaram. Na cruz, Ele carregou o pecado de toda a humanidade. Morreu em nosso lugar. No terceiro dia, o seu Pai, Deus, o Todo-Poderoso, o ressuscita dentre os mortos. Jesus pagou a penalidade pela desobediência do homem. Jesus satisfez a exigência, porque é um Deus de justiça. Ele aplaca, Ele tira a ira de Deus contra o homem, porque morre no lugar da humanidade. Porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é amor e justiça do mesmo nível. Ele manda o Filho para morrer, por amor. Mas alguém tinha que pagar pela desobediência. Quem paga? Cristo. Foi a maneira que Ele planejou de nos salvar. O plano perfeito satisfez e aplacou a ira de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 40 dias após a ressurreição, o Filho de Deus, Jesus, sobe aos céus e assenta à direita do Pai. Recebeu toda a glória que era de direito. Por isso Deus o levou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. É só amor nessa história. O inocente morreu por mim e por você. E nós o reduzimos a nada com as nossas atitudes muitas vezes, achando que o Evangelho suporta todo e qualquer um que queira ficar como chega. Quem é que vai guardar essa mensagem? Quem é que vai ser o mordomo verdadeiro? Quem é que vai explicar para essas crianças que no céu não entra pecado? Que o Evangelho não é moldado como você está, mas é você que muda conforme o Evangelho. Porque Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Quem suporta
corta o poder de Deus, nada. O pecado some. Quem é que vai guardar? Quem é que vai guardar? Está na mão da igreja. Está na mão da igreja. Não é uma mensagem para te motivar, dizer que você pode, que você consegue, que você... Não, meus irmãos. Você não pode. Mas a graça, o poder de Deus, a mensagem da cruz pode. Ela pode. Ela pode. Tudo. Absolutamente tudo. E por que então que estamos reduzindo o evangelho a quase nada? Para não falar nada, que é só prosperidade. É só uma vida boa. Quem falou isso? Quem está mentindo para o povo? Quem é que está mentindo para o povo? A igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acorda, igreja do Senhor. Acorda. Não diminua o evangelho. Não diminua. Em nome de Jesus. Não diminua o evangelho. Todos aqueles que reconhecem que são pecadores, que se arrependem em crer o que Jesus fez na cruz, e nele deposita a sua confiança, são perdoados por Deus e Deus os declara justo. Essa é a mensagem da cruz. Justiça de Deus, depravação radical, queda do homem e a expiação pelo sangue de Jesus. Aonde é que só tem amor nisso? Nossa, mas Deus é amor. Quem é que vai proteger o evangelho disso? Justiça de Deus, depravação do homem caído, pecador, e a expiação pelo sangue de Jesus. Isso é a mensagem da cruz. Dá para pregar isso? Dá para anunciar isso? Dá para proteger isso de falsos mestres, da pregação coach, da motivacional? Dá para proteger isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sofra, gaste a sua vida pela mensagem da cruz. Não ache que isso é brincadeira. Mude de vida. Ou você pode ser um negligente, um não convertido, ou você pode estar falando de um evangelho raso. E Deus nos traz essa noite para ser o mordomo daquilo que Ele nos entregou na mão, a mensagem da cruz. Só falam do amor, do Deus amor, mas o do Deus justo ninguém quer falar. Ele não abriu mão de receber a expiação do sangue que eu e você cometemos o pecado. Ele não abriu mão, deixou para lá. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, um inocente teve que morrer, porque Ele é justiça. Ele é amor, sim, mas Ele é justiça. Nos púlpitos nós só estamos vendo um Deus amor, que agora pode tudo, porque Ele é tão amoroso que Ele não quer mais corrigir ninguém. Ele não disciplina mais ninguém. Hoje está assim, ó. Você já viu o médico tratando um doente? É assim que o médico fala? Está doente. Não vou falar da doença não, porque ele já está doente, tadinho.
O púlpito está assim agora. É pecador. Não vamos falar do pecado não, porque ele já é pecador, né? Tadinho. Por que não fala mais do pecado? Porque a mensagem da cruz vai dizer: eu e você estávamos condenados à perdição eterna. E se nós não confessarmos com a nossa boca, crermos que Ele é o Filho de Deus, nós não seremos salvos. O confronto do pecado já não está mais no nosso meio. Agora nós estamos domesticando os pecados, porque não tem nada a ver. Aonde é que mudou? O evangelho que está aqui. Aonde é? Alguém pode me dizer? Para mim e para você, o perigo de diminuir a mensagem da cruz. Diminuir aquilo que Deus fez. O ato de amor, que não é só um ato de amor, é um ato de justiça. Quando a igreja prega uma forma incompleta da mensagem da cruz, nós contribuímos para o endurecimento do coração daqueles que não acreditam em Deus, do incrédulo. Sabe o que é isso? É aquele cristão convertido, que faz 20 anos que está no meio da igreja, e a sua vida nunca muda. O que o incrédulo diz? Para que eu vou lá? Para que eu vou fazer a mesma coisa? Está mais lascado do que eu há 20 anos. Convertidos modernos, que nunca chegam a fazer parte da comunhão. Aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. E a comunhão quer dizer que você compartilha das mesmas coisas que o mestre. Frequentadores de igreja carnais, que o evangelho verdadeiro não consegue alterar os seus corações, acham que são salvos, porque um dia vieram à frente e receberam uma oração e nada mais. Isso é a mensagem da cruz? Se ela é o poder de Deus em ação, que muda, que salva o homem de todo e qualquer buraco que ele se enfiar. Conversão verdadeira gera arrependimento, meus irmãos. O que eu fazia, já não faço mais. Se estava indo por aqui, agora eu estou indo por lá. Conversão. Chego e continuo do jeito que eu estou. É isso o evangelho? Não, chego e mudo, porque o poder de Deus, a mensagem da cruz me alcançou. Esse tipo de evangelho mirrado, raquítico, pequenininho, deforma a igreja. Ao invés de nós sermos pessoas realmente convertidas, regeneradas, passa a ser um ajuntamento de gente que não conhecem a Deus, falam que conhecem a Deus, mas a sua vida nega a mensagem da cruz. Sabe o que é isso? É você dizer que o poder de Deus não tem poder para curar você da pornografia, do adultério, da mentira, da fofoca. De passar os outros para trás, de comprar e não pagar. É isso. É isso aí.
A igreja está cheia disso. Frequentadores. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Zele pela mensagem da cruz. Ela é o poder de Deus. Quem acessava a pornografia, quando recebe a mensagem da cruz, não acessa mais. Aquele que adulterava, quando recebe a mensagem da cruz, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fofocava, não fofoca mais. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é que o poder de Deus pode? Tudo. Absolutamente tudo. Quando você não para de fazer essas coisas, você desmerece o poder de Deus. E a mensagem da cruz é a que salva o homem. Ela que muda o homem por completo. Frequentadores doentes. O Evangelho verdadeiro nos confronta, meus irmãos. Quando a gente olha para o espelho, a gente ainda continua achando miserável homem que sou. Ah, se não é a sua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu te declaro que o Senhor é o Deus da minha vida. Sem a tua graça eu não consigo caminhar. Quando a igreja prega um evangelho pequenininho, fraco, atrai pessoas que estão mais interessadas às coisas dessa vida do que em mudança de vida. Achando que aquilo que Deus fez na cruz é para te encher de dinheiro. Quem falou isso para você? Você sabe quem disse que se você prostrar diante dele e o adorar, ele te daria tudo? Você sabe quem disse isso? Você sabe quem disse isso ou não? Satanás. Mas o Deus que eu sirvo, a mensagem da cruz diz: no mundo tereis aflição, meu filho, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vencerá. Um evangelho pequenininho, que os frequentadores adoram, mas negligenciam a disciplina bíblica, não oram, não jejuam, não leem a Bíblia, não tem secreto. Frequentadores, 15, 20 anos, tendo que vir aqui, ficar falando sobre dízimo e oferta, porque não entendeu a generosidade, a liberalidade, o amor de Deus, não entendeu que Ele não vai deixar faltar. Tem que ficar aqui insistindo para dar uma moedinha. Essa não é a mensagem da cruz, porque quando a mensagem da cruz me alcança, eu digo que eu nada tenho, que tudo é dele, e que se Ele pedir tudo, eu vou dar. Evangelho pequenininho. O que combina nisso? Mancha a pureza da igreja. Não tem mais testemunho. Porque lá fora está pior do que os incrédulos. Quem é que vai guardar a mensagem da cruz? Quem é que vai sair daqui e guardar a mensagem da cruz? Quem é? Quem é o mordomo? Quem é? Quem é que vai proteger? Quem é que conhece a mensagem da cruz? Um verdadeiro mordomo não pode se conformar com um evangelho pequeno, diminutivo,
diminuído, um Deus só de amor. Não, Ele protege o todo, da justiça até o amor. É justiça, queda e sangue. Isso é o poder de Deus. Você precisa aprender isso. Você precisa ter na sua boca: anunciai até que Ele venha. É a todo momento. E se você não precisar falar, amém. Mas as pessoas têm que ver na sua vida. Você precisa anunciar. A mensagem da cruz tem que estar estampada no seu ser. Primeira Coríntios 15, 1, 2. Agora, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que lhes anunciei anteriormente. Vocês recebeu, permaneçam firmes. São o Evangelho, as boas novas que salvam. Se continuarem a crer na mensagem que eu lhes falei, do contrário, a fé é inútil. Sem a mensagem da cruz, a sua fé é inútil. Ah, mas eu creio que Jesus existe, que Ele é. Isso, até os demônios creem e tremem. Eu quero saber da fé que te transforma. A fé que te transforma. A fé que salva. Porque eu era assim, agora não sou mais, porque eu creio na obra da cruz. E é liberado sobre você a graça. É essa daí que salva. Do contrário, é inútil. Para encerrar, o ponto central da minha mensagem, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração. Como é que o Evangelho, a mensagem da cruz, que tirou toda a humanidade, que Ele morreu para salvar todo mundo, tirou o homem do inferno, não pode mudar a vida de alguém? Como é que isso pode acontecer? Ai, pastor, estou na igreja, mas acesso uma pornografia ali. Ah, pastor, estou na igreja, mas eu traio minha mulher. Como é que esse poder de Deus livra o homem da perdição eterna, mas não liberta o homem da pornografia, do adultério, da mentira, da fofoca? Se esse evangelho, se essa mensagem não tem poder para isso, ela não é a mensagem da cruz. Ela não é a mensagem da cruz. O evangelho tem poder sobre todas as coisas. O que aconteceu na cruz não tem nada mais poderoso do que a mensagem da cruz. Então eu me pergunto, será que realmente somos convertidos? Se esse poder de Deus em ação não é capaz de mudar a sua vida, você nunca recebeu a mensagem da cruz no seu coração. Como é que nós podemos dizer que somos evangélicos? Porque ser evangélico significa crer no evangelho. Nada mais que isso. Se nós não conhecemos a mensagem da cruz, o próprio evangelho, o poder daquilo que nós falamos que somos, realmente somos convertidos? Como é que eu anuncio com a minha vida? Anunciai até que Ele venha. Como é que eu anuncio a minha vida, com a minha vida, sendo que eu não conheço
o que é que esse poder tem capacidade de fazer. Como é que eu digo que eu sou um povo escolhido, um reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, se eu faço as mesmas coisas que os lá de fora, que eu sento na mesma roda, que eu tenho o mesmo vocabulário, que eu faço igualmente os outros? A mensagem da cruz nunca atingiu esse coração, porque a mensagem da cruz transforma o homem. A mensagem da cruz transforma o homem. Pastor, eu tomo uma cervejinha, não consigo. Meu filho, então vem aqui que eu vou te falar sobre a mensagem da cruz. O homem pecou, caiu, precisava que alguém pagasse, e você continue falando o que eu falei aqui. Se no final essa pessoa levantar a mão e crer poderosamente no seu coração que isso é verdade, em o nome de Jesus, ele não vai mais tomar bebida alcoólica. Você acredita nisso? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar as pessoas. Para encerrar, o símbolo do Evangelho, o símbolo da mensagem da cruz, não é o coração, meus irmãos. Isso aqui é o símbolo da cruz, do Evangelho, é isso aqui? Não, Deus te ama, minha filha. É isso? O símbolo do Evangelho é esse? Somente amor, pastor. O senhor está muito sem amor. Nossa, Jesus ama a gente. Você não aprendeu sobre a mensagem da cruz. O símbolo do Evangelho não é o cifrão. Nossa, vou seguir Jesus. Porque a igreja nessa estação está passando. Todo mundo que vai à igreja pensa nos homens que agora só tem carro importado e compra. A mensagem da cruz não é o cifrão. A mensagem da cruz também não é o símbolo. Não é aquele símbolo do batimento do coração perfeitinho, saúde plena. Não é. Não é. O símbolo do Evangelho não é nada disso. Fique em pé nessa noite. Você sabe qual que é o símbolo do Evangelho? Sabe qual que é a mensagem da cruz? O que simboliza essa mensagem? Você sabe o que é isso? É sofrimento. Sofrimento para essa vida, muitas vezes perseguições, é abrir mão de você mesmo. Eu encontrei a mensagem da cruz, eu abro mão de mim mesmo, agora que Ele faça o que Ele quiser sobre a minha vida, e agora eu vou caminhando e vou aprendendo sobre isso, ao ponto de eu poder proteger o verdadeiro Evangelho, a mensagem da cruz. Vamos cantar? O de cruz se erigir. Isso é o Evangelho. Dela o dia
Tem como você tentar como imaginar emblema essa cena que aconteceu lá? de vergonha e dor. Alguém açoitado Mas carregando contemplo esta cruz, porque Alguém que nunca pecou. nela Jesus deu a vida. Alguém que nunca por mim, desobedeceu. pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu amo. É verdadeiro mordomo que faz isso. Está disposto a Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Olha o que aconteceu. Desde a glória dos céus, o Cordeiro.